Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo e que visa alcançar aos corações de todos os servos de Deus que de fato amam e que desejam conhecê-lo segundo a sua palavra, segundo a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento. É por isso que a cada sábado, às 9 horas da manhã, neste mesmo canal, estamos aqui ministrando a rica e poderosa palavra de Deus, sempre uma palavra de edificação, uma palavra que traz a nós uma visão espiritual a respeito da vontade de Deus, uma visão clara a respeito das coisas espirituais. Inclusive, eu quero lembrá-los que nós estamos tendo agora uma série de mensagens aqui na nossa sede, na QI 4, lote 23, todos os domingos, às 18 horas, uma série de mensagens que trata sobre as verdades que estão ali implícitas na oração do Pai Nosso. O tema da série é a oração do reino e suas implicações hoje e na eternidade. A cada domingo estamos ministrando um ponto ou um aspecto desta oração. Já ministramos 2 mensagens, Pai Nosso que estais nos céus, e então domingo passado, santificado seja o teu nome. Amanhã, às 18 horas, iremos ministrar a 3ª mensagem, venha o teu reino. Será uma mensagem maravilhosa, uma vez que vai tratar de um tema tão importante, um tema tão vital, tão central, que é este, que é o tema do reino na Sagrada Escritura. O que a Bíblia fala a respeito, não somente do reino de Deus, mas deste momento escatológico, que é a segunda vinda de Cristo com o seu reino e a sua manifestação. Quero então deixar aqui estendido a vocês o nosso convite, a você e a toda a sua família, amanhã às 18 horas, em o nome de Jesus Cristo. E na medida em que nós estivermos aqui neste programa, passará no seu televisor aí o endereço, tanto aqui da nossa extensão em Planaltina, do Distrito Federal, como também de Goiânia, as 2 extensões ministeriais. Vocês poderão acessar também o nosso site, devoltaapalavra.com, e ali vocês terão tanto o endereço quanto os dias de culto das respectivas extensões ministeriais. Amados, nesta manhã, nós queremos dar aqui a continuidade às ministrações dessa série apologética. A apologia quer dizer a defesa da fé. Estamos aqui gastando o precioso tempo que o Senhor nos concede nesta emissora para, juntamente com você, analisar temas bíblicos que são relevantes para a nossa vida espiritual. Temas que certamente vão nos ajudar e vão nortear o nosso caminhar, o caminhar na fé, o caminhar na verdade, como aqueles que desejam ser aprovados na segunda vinda de Cristo, no dia do tribunal de Cristo. Portanto, é importante que você tenha em suas mãos a Bíblia Sagrada para que você faça uma conferência de
todas as afirmações que aqui temos feito, das declarações, porque certamente são mensagens como a espada de dois gumes, onde ela entra, penetra, divide, separa, sempre trazendo ali um divisor de águas daquilo que é a verdade de Deus em sua palavra, dos falsos evangelhos que nós temos ouvido comumente nos nossos dias, evangelhos espúrios, evangelhos falsos, evangelhos perversos, evangelhos segundo os homens, que certamente buscam os seus próprios interesses. Então mantenha a sua Bíblia em mãos, e a Bíblia então aberta, olhos abertos, nos acompanhe nesta ministração, que é uma continuidade a respeito da teologia da prosperidade. É o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho que se opõe ao evangelho da Bíblia, um evangelho que, sendo ele tão atual para os dias em que estamos vivendo, por ser ele tão divulgado, tão aceito, tão benquisto no meio do povo de Deus, entretanto é um evangelho que se opõe frontalmente ao evangelho segundo nos é apresentado na Bíblia Sagrada. Já ministramos algumas mensagens falando sobre o evangelho da prosperidade. Hoje queremos focar um aspecto, ou mais um dos aspectos deste falso evangelho, que é a falsa afirmação de que Deus tem que curar a todo custo, de qualquer modo, as pessoas. Ou seja, de que as pessoas, mediante o evangelho, têm direito, por uma obrigação de Deus, de serem saradas e curadas e de terem saúde perfeita aqui e agora. Eu pergunto, será esta afirmação verdadeira? Será que a Bíblia, o Novo Testamento, ensina, segundo os princípios da nova aliança, de que Deus tem que curar, ele tem que realizar prodígios, do contrário, ele não é Deus? Bem, somente a Bíblia é que pode nos responder com precisão esta questão. Uma coisa é certa, a teologia da prosperidade tem como um de seus itens e requisitos o fato de que Deus faz milagres e que, mediante as suas operações, ele tem que curar as pessoas de um jeito ou de outro. Entretanto, eu te convido a verificar na Bíblia Sagrada para que nós possamos assim então elucidar esta questão. Abra primeiramente a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Aqui é um texto muito importante que certamente vai lançar luz sobre essa questão. A questão se Deus tem mesmo de curar as pessoas, se isto é um item do evangelho, de que Deus é obrigado, de que ele tem que curar, do contrário, ele não é Deus. Veja o que diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 10. Leia comigo na sua Bíblia o que diz a palavra de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Veja na sua Bíblia como esse texto é elucidativo. Um texto que nos explica o seguinte: se Cristo está em vós, ou seja, se é verdade que você creu no Evangelho, e pelo fato de você ter crido no Evangelho, você que creu na obra de redenção que Jesus efetuou de uma vez por todas, então, se isso é verdade, que você creu no Evangelho, então Cristo habita o seu espírito. Esta é uma verdade fundamental do Evangelho. O Senhor Jesus, mediante o seu espírito, habita o espírito humano de todo aquele que crê. Isto é, de todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como o Senhor. E, portanto, é certo que estes que confessam a Cristo, eles são participantes de todas as bênçãos do Evangelho. Entretanto, o apóstolo Paulo traz aqui uma palavra não tão conhecida da maioria dos cristãos, mas não menos verdadeira de que todo o restante da Escritura. Se é verdade que Cristo habita em vós, ele diz, o seu espírito, ele está vivo por causa da justiça, ou o seu espírito, você que crê no Evangelho, seu espírito é vida, então o seu espírito humano está cheio de vida, da vida abundante, da vida imarcessível, da vida eterna, da vida divina. Entretanto, diz ainda o versículo 10, o corpo está morto por causa do pecado.
Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8, todo esse capítulo, nós vamos encontrar, sobretudo a partir do versículo 18, a explicação do apóstolo Paulo, de que por causa do pecado, então a natureza humana, ela está sujeita à vaidade, está sujeita à corrupção, está sujeita às fragilidades da vida, está sujeita às enfermidades. Então, quando a pessoa crê no Evangelho, é certo que o Evangelho já começa a operar na sua vida, a salvação já começa a operar naquele que crê, mas começa a partir do seu espírito humano. O seu corpo continua, entretanto, sujeito não somente ao pecado, mas também aos efeitos do pecado. Por isso que Paulo diz que se Cristo habita em vós, o espírito é vida, mas o corpo está morto por causa do pecado. Então as enfermidades no corpo são os reflexos, são os resultados do pecado que está no corpo, do pecado que habita o corpo, razão porque o apóstolo Paulo diz que o corpo está morto. Então esta ideia de que Deus tem que trazer cura imediata aqui e agora, do contrário ele não é Deus, ou do contrário as pessoas são incrédulas, ou do contrário as pessoas certamente estão em pecado, isso não é verdade, de acordo com essa declaração paulina, de que ainda que você tenha Cristo habitando o seu espírito, e seu espírito seja vida, entretanto o corpo é mortal e ainda está passível e sujeito a todas as consequências do pecado na carne. É verdade, portanto, que o corpo está morto por causa do pecado. Agora, se nós perguntarmos ao apóstolo Paulo, ou aos apóstolos da Bíblia, aos apóstolos do Cordeiro, não aos apóstolos dos dias de hoje, que se distanciaram tanto do Evangelho, que sequer o conhecem verdadeiramente. Mas se você perguntar à Bíblia Sagrada, aos apóstolos, às cartas, às epístolas do Novo Testamento, se eles tinham essa concepção de que Deus tinha que curá-los ou não, você verá que essa afirmativa é uma grande farsa e um grande engano próprio do evangelho da teologia da prosperidade, um evangelho enganoso. Para que vocês possam conferir, me acompanhem em mais uma leitura. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo dá aqui a Timóteo um conselho. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 23, veja o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Veja que o apóstolo Paulo dá um conselho ao seu discípulo e irmão Timóteo. Veja que ele não diz que Timóteo deveria ir a uma igreja, fazer uma campanha para se libertar do demônio que lhe coloca enfermidades. Não, o apóstolo Paulo tinha certamente o conhecimento da verdade de que mesmo o crente em Jesus Cristo, que tem o Senhor habitando o seu espírito, que o seu espírito é vida por causa da justiça, o crente que participa de todas as bênçãos do Evangelho, o apóstolo Paulo sabia que mesmo um crente estava passível à enfermidade, porque o corpo está sujeito ainda ao pecado. O corpo humano ainda não foi alcançado pela bênção do Evangelho, o que será certamente somente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Isso é o que está claramente revelado aqui em Romanos capítulo 8, aqui mesmo no texto que nós acabamos de ler, capítulo 8, versículo 23 e 24, que nos diz: e não somente ela, referindo-se à criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Então veja, o apóstolo Paulo diz que nós, os que temos as primícias do Espírito, nós que cremos no Evangelho, que fomos regenerados, nós estamos aguardando. Aguardando o quê?
aguardando a redenção do corpo, porque o corpo está morto por causa do pecado, ele precisa ser redimido do cativeiro da corrupção. E então ele diz que isso será uma obra divina por ocasião da segunda vinda de Cristo, e é então objeto de nossa esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Então Paulo tinha essa ciência, tinha essa compreensão, e certamente não se deixava levar pelos falsos ensinamentos, como hoje se vê, da teologia da prosperidade, que prega que Deus tem que curar, inevitavelmente, aqueles que creem no seu nome, na bagatela de uma oferta, de um voto, de um dízimo, ou de alguma coisa material que o homem eventualmente possa dar ao Senhor. Isso é um grande engano, e o apóstolo Paulo claramente diz que a redenção do corpo é a esperança do Evangelho, e então nós estamos com muita ansiedade aguardando pelo dia em que o Senhor vai restaurar definitivamente o nosso corpo. Por isso, o apóstolo Paulo não orientava Timóteo a fazer campanhas pela cura do corpo, mas ordenava-lhes tomar remédio, dizendo: usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e por causa das tuas constantes enfermidades. Veja ainda esse outro texto, aqui em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo dá testemunho a respeito de um irmão em Cristo, capítulo 2, versículo 27, falando de Epafrodito, falando de um de seus cooperadores. Veja o testemunho que o apóstolo Paulo dá a seu respeito. Capítulo 2, versículo 27, a respeito de Epafrodito. É dito: com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja que o apóstolo Paulo estava falando de um seu irmão em Cristo, de um cooperador seu do Evangelho, dizendo que num dado momento das suas experiências, Epafrodito adoeceu mortalmente, isto é, adoeceu para a morte, o que significa que a doença e que a enfermidade, mesmo as mortais, elas ainda fazem parte dos homens sobre a terra, sobretudo daqueles que creram no Evangelho, porque não é o fato de alguém ter crido no Evangelho que agora ela está isenta de doença, está isenta de enfermidade, está isenta de morte, está isenta de pobreza, de dificuldade financeira. Não, o Evangelho da prosperidade afirma que o homem em Cristo, ele está isento de tudo isso. Entretanto, isto não é uma verdade bíblica. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Epafrodito se livrou da morte, porque Deus foi compassivo e misericordioso. Ou seja, Deus cura, é verdade. Como tem curado muitas pessoas, como pode curar até mesmo nos dias de hoje, certamente, mas não é isso um item do Evangelho que obrigue a Deus a realizar isso, sobretudo quando isso é feito na troca, na barganha do dinheiro, quando cura é oferecida em troco de dinheiro, em troco de dízimo, em troco de oferta, de votos, de fogueiras e de tudo mais. Então o apóstolo Paulo tinha esse entendimento. Querem ver uma coisa? Veja mais um texto aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 20. Veja como o apóstolo Paulo não somente sabia dessa verdade bíblica tão clara, como ele também ensinava e mostrava às pessoas que assim é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, agora falando de um outro irmão em Cristo, também chamado Erasto, é dito: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Mas Paulo, como pode? Paulo, você, Paulo, um homem de Deus, um homem com tantos dons espirituais, cheio do Espírito Santo, como pode tu deixar Trófimo doente em Mileto? Veja que Paulo diz: olha, quando eu saí de Mileto, deixei Trófimo enfermo, e aqui estou. Porque Paulo não orou e curou então ao seu irmão em Cristo e cooperador do Evangelho? Por que Paulo diz que o deixou doente? Ora, essa afirmação da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, da palavra de Deus, contraria a lógica profana do Evangelho da prosperidade, porque nega
porque vemos o apóstolo Paulo não somente afirmando que o corpo está morto por causa do pecado, mas também estando submetido a essa vida. Amados, nesta vida nós estamos sujeitos a tribulações, a angústias, a perplexidades, a dificuldades. Nós estamos plantados na terra. Eu sei que o Evangelho nos traz a esperança de vida eterna, de vida sem dor, sem lágrima, sem miséria. É verdade também que hoje o Senhor pode sim intervir na nossa história, Ele pode nos restaurar, Ele pode nos curar, Ele pode fazer todas essas coisas agora. Entretanto, não se pode impor isto como uma exigência do Evangelho, porque o Evangelho não diz isso. Pelo contrário, o Evangelho nega tais afirmações de que Deus seja obrigado a ter que dar ao homem hoje saúde física, do contrário ele não seria Deus. O Evangelho da Bíblia simplesmente traz um equilíbrio, uma consciência de que o homem, embora tendo o Senhor no seu espírito, ele ainda está sujeito à efemeridade da vida, às dificuldades da vida. Você está na terra e, portanto, como disse Jesus, no mundo onde você está, tereis aflições. Essas aflições são todas as dificuldades que cercam o homem, mesmo servo de Deus, enquanto estiver aqui na terra. Lógico, quando o Senhor então arrebatar os seus e então estiverem com o Senhor na eternidade, é dito que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Mas essa é uma esperança do Evangelho. Nós não podemos usar do Evangelho, dessa esperança tão gloriosa, para mentir às pessoas e fazê-las alimentar uma falsa esperança. Antes, os crentes devem ser ensinados o caminho reto do Evangelho, para que o seu viver esteja de acordo com a verdade de Deus, e quando então vierem as dificuldades, que ele possa se manter fiel, tendo a sua fé firmado naquele que prometeu voltar, naquele que prometeu nos resgatar, naquele que prometeu enxugar dos olhos toda lágrima, e não como muitos, não somente insatisfeitos, mas também decepcionados, pensarem que Deus é mentiroso, porque se dizem que Deus prometeu, e então ele é obrigado a cumprir, quando alguns não conseguem tocar essa falsa promessa que dizem que ele fez, essas pessoas se decepcionam com Deus, passam a sofrer muito mais e muitas vezes acabam abandonando a sua fé, não porque certamente são pessoas incrédulas, mas porque foram vítimas de um falso evangelho enganoso. E então, veja na sua Bíblia, eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 15, porque aqui de fato, nessa porção, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Ora, o que é a ressurreição? A ressurreição será o momento em que os mortos que certamente morreram em razão do pecado que ainda habita o corpo humano, ou seja, a morte operou naquele corpo até o momento e o auge de levá-lo à sepultura. Assim foi com todos os servos de Deus do passado. Paulo morreu, Timóteo morreu, tantos homens que serviram a Deus com verdade, com dedicação, também morreram. Agora, na verdade, eles têm uma esperança, ou morreram na esperança de ressuscitarem um dia, quando a vida eterna de Deus permearem plenamente o seu corpo, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, quando o corpo mortal for absorvido de vida. Portanto, o capítulo 15 de 1 Coríntios nos traz aqui exatamente esta verdade da restauração do corpo, situando no plano escatológico, no plano da esperança, no plano do futuro, conforme se pode ler em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 50, que diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, ele diz que o que é mortal e o que é corruptível não pode adentrar a eternidade, não pode entrar no tempo etéreo de Deus. Antes ele deverá sofrer uma transformação. É o que diz o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, é verdade, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Aqui está, na verdade, aquilo que a Bíblia afirma sobre a redenção do nosso corpo. Primeiramente, ela diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então a Bíblia situa essa promessa de Deus, ou o cumprimento dessa promessa, que é a restauração do corpo, quando o corpo dos crentes em Jesus Cristo forem totalmente absorvidos para a vida e se verão livres de toda dor, de toda enfermidade, de tudo aquilo que hoje torna o corpo humano em humilhação e desonra. Mas isso será ao ressoar da última trombeta. Veja que é dito que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Todo cristão verdadeiro, ainda que peça a Deus a cura, porque nós podemos tornar diante de Deus conhecidas as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, nós podemos sim orar pedindo ao Senhor que, segundo a sua misericórdia e segundo a sua vontade, Ele nos cure. Entretanto, a despeito de o Senhor atender ou não, porque Deus sabe de todas as coisas, as nossas vidas estão guardadas em suas mãos, mas ainda assim, nós manteremos firmes a esperança de que todos nós seremos plenamente transformados, nosso corpo mortal será absorvido de vida naquele dia e então estaremos plenamente e totalmente livres de qualquer tipo de corrupção na carne, isto é, livre para sempre da dor, da enfermidade e inclusive da morte. Bem, esse é o claro ensinamento da Bíblia Sagrada. Entretanto, eu não posso simplesmente parar por aqui. É preciso realçar duas coisas muito importantes. São duas declarações que a Bíblia faz, a respeito dos milagres, a respeito dos prodígios. A primeira é que Deus cura, Deus faz prodígios, e Ele faz a todo e qualquer tempo, desde que isso esteja de acordo com a sua vontade, segundo a operação do querer do Espírito Santo de Deus. Bem, mas por outro lado, a Bíblia semelhantemente nos afirma que Satanás também opera prodígios e milagres. Isso está na Bíblia Sagrada, tanto em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 7 até o 10, como também em Mateus 7, 21 a 23, como em Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Então, a Bíblia afirma de um lado e de outro: Deus opera prodígios, Deus opera cura. Satanás, semelhantemente, no ministério da iniquidade, ele também opera com o intuito de enganar os homens. Então, diante da afirmação que tanto Deus quanto o maligno opera prodígios e sinais, então nós devemos levantar uma questão. Ora, como nós podemos então discernir a operação divina no homem da operação enganosa e maligna de Satanás nos homens, com o intuito de enganar? Então, o nosso programa já está chegando ao fim, o tempo não é suficiente para essa abordagem, mas na semana que vem nós queremos retomar neste exato ponto, mostrando textos bíblicos que dizem que o Senhor opera prodígios e milagres, e também mostrando textos bíblicos que afirmam claramente e expressamente que o maligno também opera milagres e prodígios e curas com o intuito de enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. E então, no próximo sábado, na mensagem que vem, também vamos mostrar como você pode fazer biblicamente para provar os espíritos, para que você possa discernir a operação divina da operação do erro. E assim, fundamentando a nossa fé e a nossa esperança na palavra de Deus, nós certamente caminharemos seguros, crentes que a nossa vida é dirigida pela verdade de Deus em sua palavra e não segundo o que se ouve ou segundo aquilo que os homens dizem que é
a verdade. Eu quero apenas lembrá-los de que amanhã, às 18 horas, aqui no nosso local de reuniões, na QI 4, lote 23, setor de indústrias de Taguatinga, aqui entrando pela Avenida Sandu, nós teremos a ministração da terceira mensagem da série a respeito da oração do Pai Nosso. Falaremos sobre venha o teu reino. Certamente aqueles que aqui vierem receberão a palavra de Deus e serão grandemente abençoados. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.